No final do século XVIII, o Império Espanhol governava um dos maiores domínios da Terra. Suas terras nas Américas se estendiam do vice-reino da Nova Espanha até o Rio da Prata, abrangendo o que hoje é o México, a América Central e por quase toda a América do Sul, mantido unido pela autoridade real, por burocratas poderosos e pela força inflexível da Igreja Católica. No papel, a América Espanhola possuía tudo o que era necessário para permanecer unida, mesmo após a independência. Poderia ter surgido como um vasto superestado unificado, se estendendo da Califórnia até a Argentina, capaz de rivalizar com os Estados Unidos e de remodelar o poder global no mundo moderno. No entanto, quando chegou o momento, ela se fragmentou em várias nações. Por que isso aconteceu? No século XVIII, o Império Espanhol governava quase metade das Américas. Seu poder atingiu o auge durante um período de reformas iniciadas pelo rei Carlos III, que desejava modernizar o império. Essas mudanças, conhecidas como reformas borbônicas, tinham como objetivo colocar as colônias sob um controle real mais rígido e extrair mais riquezas que poderiam retornar para a Espanha. Mas esse período de força estava prestes a chegar ao fim. No século XIX, tudo na América Espanhola mudou após a ascensão do general francês, Napoleão Bonaparte. Depois que ele invadiu a Espanha em 1808, ele forçou os monarcas espanhóis reinantes, o rei Carlos IV e Fernando VII, a abdicarem do trono e colocou seu irmão, José, como rei. No entanto, o povo espanhol e seus diversos súditos nas Américas se recusaram a reconhecer José como o rei legítimo. Isso levou a uma agitação generalizada e rebelião, criando um súbito vácuo de poder que acabou desencadeando o colapso da autoridade espanhola em toda a América. O caos na Espanha resultou na Guerra Peninsular, que devastou o país, destruindo sua economia, governo e sua capacidade de governar o Império Ultramarino. Do outro lado do Atlântico, os territórios hispano-americanos foram obrigados a agir por conta própria. Muitos estabeleceram juntas ou conselhos autônomos, que inicialmente tinham como objetivo governar em nome do deposto Fernando VII. No entanto, não demorou muito para que muitos desses territórios percebessem que a Espanha já não podia mais governá-los ou protegê-los de forma eficaz. E o que começou como um autogoverno temporário, logo evoluiu para algo muito maior, rompendo completamente com a Espanha. Isso desencadeou uma onda de levantes e conflitos que ficariam conhecidos como as Guerras de Independência Hispano-Americanas. Ao contrário da Revolução Americana, que ocorreu como uma luta coordenada e única contra seus colonizadores, as guerras de independência hispano-americanas foram tudo menos unificadas. As guerras irromperam como uma série de conflitos locais separados por todo o continente, principalmente entre 1810 e 1824. Durante esse período, a América do Sul e a América Central passaram por um longo período de combates intensos, liderados por vários líderes revolucionários, como Simón Bolívar e José de San Martín. Mas não havia um movimento centralizado. Do México ao Rio da Prata, cada junta perseguia seus próprios objetivos, muitas vezes com pouca ou nenhuma coordenação entre elas. Os líderes locais frequentemente priorizavam sua própria autoridade, em vez de qualquer ideia de unidade mais ampla, o que resultava em rivalidades ao invés de cooperação. O que se seguiu não foi uma única grande revolução, mas muitas distintas, travadas em diferentes momentos, por diferentes povos e por diferentes razões. Mas isso não quer dizer que alguns dos líderes não tenham ao menos tentado seguir os passos da Revolução Americana, uma tentativa de unificar os territórios hispano-americanos separados em uma única confederação unificada. Simón Bolívar foi um desses homens que se destacou com uma visão ousada para o futuro da América Central e do Sul. Bolívar foi um líder militar e político venezuelano que ganhou destaque durante a luta pela independência contra o Império Espanhol. Ele liderou muitas campanhas ao longo das primeiras décadas do século XIX, libertando não apenas sua própria nação, mas também desempenhando um papel na libertação de outros países, incluindo Colômbia, Equador, Peru e Panamá. Mas Bolívar era mais do que apenas um comandante militar.
Ele era um estrategista que acreditava que a América Espanhola deveria permanecer unida, mesmo depois de conquistar sua independência. Ele encontrou inspiração no modelo utilizado pelos Estados Unidos e idealizou uma grande federação que não só poderia impedir guerras internas, mas também ajudar a proteger a região de ameaças estrangeiras. No entanto, havia um problema. Bolívar sabia que a América Espanhola era muito mais dividida e geograficamente separada do que as 13 colônias haviam sido. Então, se o plano dele fosse funcionar, ele precisaria de mais do que uma democracia descentralizada. Seria necessário um sistema centralizado forte para manter tudo unido. Em 1819, ele deu um passo importante em direção a esse objetivo, ao ajudar a estabelecer a Gran Colômbia, um estado que uniu o que hoje são Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador. Bolívar serviu como o primeiro presidente e esperava que isso servisse de base para uma união ainda maior. Para mantê-lo estável, ele implementou um governo centralizado forte, com o objetivo de manter a estabilidade e evitar o surgimento de divisões regionais. Ao mesmo tempo, ele foi forçado a competir com os caudilhos, líderes militares locais que dominavam a política em muitas regiões do seu novo estado. A influência deles era um desafio direto à unidade, então Bolívar criou uma estratégia simples: enfraquecer o poder local e, assim, fortalecer a autoridade central. Ele acreditava que isso, com o tempo, forjaria um forte senso de identidade compartilhada em toda a América Espanhola. Mas mesmo com um plano claro, a federação dele provou ser incrivelmente difícil de sustentar. A distância entre cidades importantes como Bogotá, Caracas e Quito era imensa, separadas por terrenos difíceis e com pouca ou nenhuma infraestrutura. Isso tornava governar territórios tão grandes incrivelmente difícil. Quando as decisões eram tomadas na capital, as condições locais já haviam mudado, forçando os líderes regionais a agir por conta própria. Em 1830, as tensões dentro da Gran Colômbia estavam chegando ao ponto de ruptura. Os conflitos políticos entre centralistas e federalistas se intensificaram enquanto a economia enfrentava dificuldade. Diante do colapso de seu projeto político, Bolívar decidiu renunciar ao cargo de presidente. E pouco depois, a Gran Colômbia se fragmentou em 3 estados independentes: Venezuela, Equador e Nova Granada, que compreende a atual Colômbia e o Panamá. No final, Bolívar tinha tanto a visão quanto um plano para implementá-la, mas a combinação de geografia, lealdades regionais e poderes locais enraizados tornou sua federação quase impossível de sustentar. Ainda assim, além do seu fracasso, havia muitas razões mais profundas pelas quais unir a América Espanhola era quase impossível. Apesar da vasta região compartilhar um idioma comum, a fé católica e muitas tradições legais semelhantes, as antigas colônias espanholas já tinham se fragmentado em sua maioria em estados independentes, até 1826. Uma das razões para a fragmentação estava na forma como a Espanha havia governado seu império desde o início. Em vez de governar como uma unidade única, a Espanha dividiu seus territórios em grandes, porém separadas, regiões administrativas, como o Vice-Reino da Nova Espanha e o Vice-Reino do Peru. Com o tempo, isso abriu caminho para o desenvolvimento de fortes identidades regionais. Assim, no século XIX, pessoas em lugares como o México, a Venezuela e o Rio da Prata passaram a se ver como distintos uns dos outros, e não como parte de uma única nação. O México também havia desenvolvido sua própria identidade política separada. Para eles, independência não significava criar uma única grande nação hispano-americana que se estendesse da Califórnia até a Argentina. Isso significava tomar o controle do antigo vice-reino da Nova Espanha, tendo a cidade do México como seu centro. Mas até isso era muito difícil de manter, já que o México tinha vastas fronteiras ao norte e elites provinciais poderosas. Quando o México tentou, por um breve período, manter a América Central dentro do primeiro Império Mexicano, o projeto entrou em colapso quase imediatamente. Então, do ponto de vista mexicano, o restante da América Espanhola eram apenas antigos territórios espanhóis distantes, e nada mais. E nessas terras ao sul, a geografia só intensificava essas divisões. A Cordilheira dos Andes é a mais longa cadeia de montanhas continental da Terra, atravessando Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Isso serviu como uma grande barreira,
separando os principais centros populacionais uns dos outros. Combinado com florestas tropicais densas e vastas distâncias, isso tornou a comunicação e a coordenação extremamente difíceis. Esses foram exatamente os desafios que enfraqueceram a Gran Colômbia de Bolívar. Os exércitos tinham dificuldade para se mover rapidamente entre as regiões, e os governos frequentemente não conseguiam responder aos acontecimentos de maneira oportuna. Em comparação, lugares como os Estados Unidos tinham litorais e sistemas fluviais muito melhor conectados, o que tornava a integração e a unificação mais fáceis. Como o próprio Bolívar disse uma vez, a diversidade das províncias sempre tornará nossa união difícil. No final, o enorme custo de manter um Estado unificado em um terreno tão difícil excedeu a capacidade administrativa e econômica dos governos pós-coloniais. O último motivo por trás do fracasso da unificação da América Espanhola estava nas antigas divisões coloniais estabelecidas pela Espanha para controle e gestão de recursos, que essencialmente se tornaram as fronteiras dos novos estados. Essas regiões formaram laços mais estreitos com os mercados internacionais do que com seus vizinhos. Os produtos eram enviados para grandes cidades como Nova York, Londres e Paris, em vez de atravessarem o continente. Assim, ao invés de construírem fortes laços econômicos entre si, os estados recém-independentes focaram no comércio exterior para investimentos, compradores e mercadorias. Isso gerou mais rivalidade do que cooperação ao longo do tempo. E no final, isso pode ser visto como o último prego no caixão de qualquer possível união hispano-americana. O que poderia ter sido uma das maiores e mais interconectadas economias do mundo se fragmentou em várias menores e concorrentes, cada uma cuidando dos seus próprios interesses. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui mesmo no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda faz diferença. E como sempre, muito obrigado por assistir!